Fala, meus irmãos, graça e paz do Senhor Jesus Cristo, vocês que estão acompanhando nossas mensagens, que Deus possa abençoar vocês grandemente. Hoje é a segunda mensagem da nossa série, Prioridades. Que bom que você está aqui, que bom que você reservou alguns minutinhos do seu dia, do seu tempo, para ouvir a palavra de Deus. Que Deus abençoe vocês grandemente, viu? Em nome de Jesus. Para mim, eu sempre digo, é motivo de alegria, de felicidade, de gratidão, em partilhar a palavra de Deus com vocês. E hoje, a palavra que Deus tem colocado no meu coração está no Evangelho de Jesus, conforme escreve Mateus, no capítulo 6, no versículo 33. Diz assim a palavra do Senhor: mas buscai primeiro o reino dos céus, ou o reino de Deus, e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Sabe, é natural a gente ficar preocupado com o momento, com a situação que estamos enfrentando. Nunca enfrentamos uma situação como essa, que se instala no meio da nação e entre outras nações. Aproximadamente já é mais de 10 milhões de pessoas desempregadas. Junto com essas pessoas desempregadas no meio da nação brasileira, há pessoas que precisaram parar os seus projetos, os seus cursos, trancar as suas faculdades, pais de famílias passando necessidades, porque há uma situação, há uma necessidade iminente, a falta de emprego. Há tantas pessoas preocupadas com a saúde, porque também há uma crise na saúde pública. E há uma preocupação no coração das pessoas com o aumento da violência, entre outras coisas. Sabe? E todas essas coisas, verdadeiramente, ela entra dentro dos nossos corações e começa a criar espaço, começa a criar vazão dentro de nós. E eu confesso a vocês que também fiquei certo preocupado com toda essa situação, que a gente liga o noticiário, liga a televisão e só vê isso. Parece que não tem uma esperança para nós. E isso vai causando ansiedade. E a gente fica se perguntando como que vai ser? Será que realmente as coisas vão andar? Como que vai ser? Acaba criando uma certa ansiedade, preocupações, aflição de alma. E isso é natural, só que não tem como pegar o sentimento simplesmente do nosso coração, que está regendo talvez as nossas emoções, e colocar simplesmente do lado. Não tem como. Porque há uma crise, isso é um fato. E juntamente com essa crise, há talvez uma preocupação, há uma aflição de como que vai ser as coisas. Tantas pessoas estão desesperadas, preocupadas, sabe? E no meio dessa mensagem, Deus, Ele colocar algo no meu coração, quando eu comecei a estudar, porque verdadeiramente há uma situação difícil no meio da nossa família. Há quantas pessoas perderam o seu emprego, há quantos pais de família estão passando necessidade agora que você está ouvindo essa mensagem. Há quantos jovens que perderam o seu emprego e teve que abandonar o seu sonho, talvez da universidade. Sabe, isso causa uma certa ansiedade no nosso coração, uma certa aflição e preocupação. Mas o texto que eu acabei de fazer referência para você é o texto que Jesus, Ele vai acalmar a nossa alma, Ele vai trazer esperança para os nossos corações. Jesus, Ele começa a falar com os seus discípulos para eles não ficarem ansiosos por qualquer vez de comer ou por qualquer vez de beber. Jesus, Ele chama os discípulos para olhar para a natureza, para as aves, para os corvos. Sabe, e quando a gente observa a natureza e sabemos que os céus e a terra manifestam a glória de Deus, é lindo saber que no meio do oceano, lá dentro do oceano, existe oxigênio. E não falta oxigênio para os peixes sobreviver. A gente sabe que é um governo celestial que governa esse governo terrestre. Só que o texto que a gente acabou de ler, Jesus, Ele vai dizer, olha, mas buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. A nossa ansiedade e preocupação com tudo isso não pode mudar o cenário, não pode mudar, talvez,
esse panorama que estamos vivendo. A gente não pode se adiantar no tempo. Precisamos passar esse tempo, mas precisamos passar esse tempo como Jesus nos ensina, buscando primeiramente o reino dos céus. E a pergunta que fica é: o que significa buscar o reino dos céus? É buscar o governo dos céus para governar o governo terrestre. A gente não está alienado ao governo terrestre, a gente não está alienado em toda essa situação que eu passei para você. Há uma crise iminente, há uma preocupação iminente, é notório ver isso. Só que Jesus, ele nos ensina a colocar esperança em nossos corações e a buscar um reino celestial. Há um reino que não existe crise. E quando a gente olha, Jesus está falando: ei, buscar o reino dos céus, porque no reino dos céus existem provisões para vocês. Quando a gente olha as escrituras sagradas, e a gente vai ver quando Deus tira o povo do Egito, e quando Deus leva o povo no meio do deserto, os sapatos deles não encolheram, as roupas deles não ficaram nem encolhida, e muito menos elas se despedaçaram pelo caminho. Só que existe um Deus que estava guiando aquele povo. E quando aquele povo estava passando com muito calor, Deus mandava nuvem. E quando aquele povo estava com frio, Deus mandava coluna de fogo. Das rochas saía água. Vinha maná do céu. Havia uma provisão dos céus na vida daquele povo. O que Deus está falando para nós é que no meio desse deserto que estamos passando, a providência de Deus para nós, a providência de Deus para a nossa vida, e não necessita a gente ficar ansioso, não necessita a gente ficar preocupado. Há um antídoto, há um remédio contra tudo isso. E Jesus, a palavra dele, ele é bem explícito: buscai primeiramente o reino dos céus. Jesus fala: ei, coloque o meu reino como prioridade na tua vida. Por mais que a aflição chega, por mais que as dificuldades chegam, por mais que talvez as situações assolam nosso coração e a nossa alma, mas colocai primeiro o reino dos céus e a minha justiça, e ele fala: as demais coisas vos serão acrescentadas. O salmista Davi, ele vai dizer: olha, fui moço, hoje sou velho, mas eu nunca vi um justo desamparado, e nem a sua descendência mendigar o pão. Talvez eu falo com você aí do outro lado, que talvez essa situação está causando, talvez, aflição no seu coração, a ansiedade não tem deixado você dormir, há uma aquietação dentro do seu coração. Mas Jesus está falando para você: aquieta a tua alma, descansa na minha presença, buscar o meu reino e a minha justiça, pois a gente não está alienado ao governo terrestre, a gente está alienado ao governo celestial, e no governo celestial há provisão. Deus é Pai. Você vê um pai, um filho abrindo a geladeira para ver se tem alimentação para ele se alimentar no outro dia? Provavelmente não. Você vê um filho preocupado abrindo a geladeira, ver se tem leite para ele poder tomar no outro dia no café da manhã? Provavelmente não, porque ele sabe que existe um provedor. Deus, que ele quer ser seu pai, ele quer ser seu provedor, mas ele fala: buscai primeiramente meu reino, busca a minha presença, se relacionar comigo, confia em mim, descansa em mim, que eu entro com providência na vida de vocês. A gente não está alienado. Muitas pessoas estão falando de recessão econômica, de crise na saúde pública, de desemprego, mas a gente não está alienado, a gente não está prendido ao reino terrestre. Existe um reino celestial que é provedor sobre nossas vidas. A palavra de Jesus para você é: aquieta a tua alma, aquieta teu coração, começa a olhar para a natureza, começa a ver a provisão de Deus no meio da natureza. Não vale muito mais voz do que peixes que Deus tem que providenciar os oxigênios dentro do mar. Jesus te ama tanto, irmão.
Jesus te ama tanto, irmã. Se você pudesse compreender o amor incondicional de Jesus sobre nossas vidas. Mas Ele está pedindo: ei, descansa na minha presença. Coloque a tua cabeça no travesseiro do colo de Jesus. Vai dormir em paz. Vai dormir tranquilo. Não se preocupa, porque você tem um provedor. Buscai primeiramente o reino dos céus e a minha justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Talvez para mim não é tão fácil falar para você, porque às vezes existe um sentimento no meu coração que talvez me toma, às vezes eu fico talvez agitado, há uma ansiedade, mas eu preciso confiar na palavra de Jesus. Eu preciso viver uma vida verdadeiramente de fé. Eu preciso colocar Ele como prioridade sobre a minha vida e deixar Ele suprir as minhas necessidades. Jesus, Ele não promete uma vida de abundância, mas Ele promete uma vida de provisão. Ei, essa mensagem tem queimado no meu coração, essa mensagem tem rasgado o meu coração. Jesus está falando para você: descansa na minha presença, busca o meu reino, e deixa eu cuidar da tua história, deixa eu reger a tua vida, deixa eu guiar a tua história. Talvez até aqui você tenha andado aflito e preocupado e ansioso, e tudo isso não tem te ajudado na caminhada. Mas Jesus está liberando uma palavra para você agora: descansa na minha presença, aquieta a tua alma, deixa eu cuidar do seu interior, descansa o coraçãozinho.